Hoje eu vou falar para você sobre as interações da higiene ocupacional com as outras áreas profissionais. Quais são os profissionais que o higienista ocupacional ele tem interação, ou quais as outras áreas do conhecimento que o higienista ocupacional ele tem interação e como acontece essa interação. E a primeira delas que eu quero começar a falar é sobre a área do direito. Por quê? O higienista ocupacional ele tem que conhecer a parte de direito do trabalho, porque se você pegar praticamente toda a nossa legislação de saúde e segurança do trabalho no Brasil, ela é amparada pelo direito. Então, o higienista ocupacional ele tem que saber sobre legislação trabalhista, o que é a insalubridade, o que dá direito ao adicional de insalubridade, como neutralizar e alterar esse direito aí, melhorando o ambiente de trabalho do trabalhador. O higienista ocupacional também ele tem que entender de legislação previdenciária. Não sei se você sabe, alguns agentes são tratados de maneira diferente na legislação trabalhista e na legislação previdenciária. Mesmo sendo o mesmo agente ambiental, eles têm uma tratativa diferente. Então, por isso, o higienista ocupacional, o profissional que atua com higiene ocupacional, ele tem que conhecer bem tanto a legislação previdenciária quanto a legislação trabalhista. Uma outra área que o higienista ocupacional ele tem uma interação forte é a área de meio ambiente. Por que a área de meio ambiente? Quando a gente fala em higiene ocupacional, a princípio a gente está falando de um microambiente. O que seria esse microambiente? Os ambientes restritos às próprias instalações da empresa. O que acontece? Quando esses agentes ambientais, sejam eles físicos, químicos ou biológicos, eles ultrapassam as fronteiras da empresa, passa a ser um problema de meio ambiente, que também passa a ser um problema social. Como assim, Thiago? Um problema social? A partir do momento que sai da empresa, a gente tem que ter um tratamento da parte da legislação ambiental. Por exemplo, ruído. Tem legislação ambiental que fala sobre ruído. Vamos falar de poeira. Tem legislação ambiental que também fala de poeira. Esses são apenas dois exemplos. Eu poderia citar gases, vapores. Quando sai do controle de dentro das instalações da empresa, passa a ser um problema ambiental e o higienista ocupacional ele tem que ter uma interação com os profissionais de meio ambiente da empresa que ele trabalha. Dando continuidade aqui, vamos falar de medicina do trabalho. Gente, o higienista ocupacional, mas o médico, eles têm que andar de mãos dadas dentro da empresa. Por quê? Um está totalmente relacionado com o outro numa relação de causa e efeito. Se o higienista ocupacional, que eu sempre falo que é um médico do ambiente de trabalho, se ele não cuidar bem desse ambiente de trabalho, o resultado vai aparecer lá na medicina. Tem um ditado, uma vez eu brinquei, alguns médicos não gostou dessa brincadeira, os outros apoiou, alguns riram, eu brinquei o seguinte, olha, o higienista ocupacional, ele cuida da saúde dos trabalhadores, o pessoal da medicina cuida da doença, mas era só uma brincadeira, ambos os profissionais têm que andar junto, não tem isso de um cuidar da saúde, outro cuidar da doença, na verdade os dois cuidam da saúde e eles têm que andar de mãos dadas dentro da empresa, junto mesmo, tá certo? Em relação à estatística, em algum momento você vai ouvir falar desses números, desvio padrão de 1,22, coeficiente de variação de 10%, ou seja, são métodos analíticos que a gente tem que estar cumprindo um critério de estatística, um desvio padrão X, um coeficiente de variação, número X de amostras. Então, o higienista ocupacional ele usa a estatística como uma ferramenta para auxiliar ele na tomada de decisão. Por que eu falo que o higienista usa a estatística como uma ferramenta para auxiliar na tomada de decisão e não uma ferramenta para ele tomar a decisão? Porque aí entra duas palavrinhas muito importantes que todo profissional de higiene ocupacional tem que conhecer bem os significados dela para não fazer bobagem por aí, que é o julgamento profissional. Existem algumas metodologias que falam assim, o desvio padrão tem que ser no máximo 1,22, tem que ser 2, mas se for característica do ambiente de trabalho ter um desvio alto, o higienista ocupacional ele tem que usar o conhecimento dele
para ele utilizar o julgamento profissional dele para aceitar ou não aquela condição. Então, estatística é uma área que o higienista ocupacional tem que ter interação, porque o higienista ocupacional que trabalha interpretando resultados, todos os dias ele vai precisar de estatística. Dando sequência aí, tem a parte da ergonomia. Eu sempre falo que a higiene ocupacional ela é um pedacinho da ergonomia e não o contrário, porque a ergonomia é um assunto muito mais amplo, muito mais complexo de estudar. Acho assim, ergonomia é assunto para milhares de anos aí para a gente estar estudando. E muitos dos agentes ambientais, eles também são tratados na ergonomia, porém com tratamento diferenciado, um tratamento mais amplo, porque a higiene ocupacional a gente busca aquilo que está no ambiente mesmo, resolver aquele problema. Já a ergonomia já vem falando em conforto, que é algo assim, para mim até intangível, algo pessoal, varia de pessoa para pessoa essa sensação de conforto. Mas como, por exemplo, aí, as normas regulamentadoras, a NR15, ela fala de ruído, já a NR17 ela vai falar de conforto acústico. A norma regulamentadora NR15 ela fala de calor, já a ergonomia vai falar de conforto térmico. Então, assim, o nível de exigência para controle, quando a gente fala ergonomia, ele é muito mais restrito, exige-se muito mais, e conforto, como eu falei, é pessoal. Às vezes uma pessoa se sente confortável numa cadeira, a outra não. Só para exemplificar que a ergonomia, o nível de estudo é muito mais aprofundado, exige-se muito mais, não que a higiene ocupacional não seja complexa, bastante complexa, mas a exigência da ergonomia é um nível que eu diria que vem assim, na maioria das empresas, infelizmente, vem depois da higiene ocupacional, sendo que deveria estar vindo antes. Então, tem que ter interação com a ergonomia também. Exemplo também, iluminância. A iluminância ela é um agente físico, né? A luz é um agente físico que é tratado tanto no NR17 quanto na questão da higiene ocupacional também. E, dando continuidade, segurança do trabalho. Por que o higienista tem que ter uma interação grande com a segurança do trabalho? No Brasil, a grande maioria dos trabalhos de higiene ocupacional, eles são feitos por profissionais que são engenheiros de segurança do trabalho ou então técnicos de segurança do trabalho. Outros países já têm a profissão do higienista ocupacional. No Brasil já existe a CBO, tanto para o higienista ocupacional nível superior, quanto para o técnico de higiene ocupacional. Porém, as empresas sérias, as empresas que estão buscando um trabalho de higiene ocupacional mais apurado, elas têm buscado esse profissional no Brasil, que é o higienista ocupacional. Em empresas que têm separado a segurança do trabalho da higiene ocupacional, o higienista ele tem que ter uma interação muito grande com os profissionais de segurança, porque muitos desses agentes que podem causar doença nos trabalhadores, doença ocupacional, doença do trabalho, ele também pode causar um acidente. Então, por isso que o higienista ocupacional tem que andar lado a lado com o engenheiro de segurança, com a engenheira de segurança, com o técnico ou com a técnica de segurança do trabalho também. Uma outra área que o higienista ocupacional ele precisa ter uma noção é a parte de toxicologia. Como assim? Como que a substância age no organismo, qual que é o órgão-alvo dela, o que é toxocinética, o que é toxicodinâmica. Então, o higienista ocupacional ele tem que saber o que acontece, essas interações a partir do momento que determinada substância entra no organismo, o que quer dizer uma dose letal. Então, o higienista ocupacional ele tem que ter esse conhecimento do que acontece dentro do organismo. E o higienista ocupacional ele tem que entender de saúde pública, porque a partir do momento que você não tem controle na sua empresa, dependendo de qual que é a característica da cidade, quais os agentes ambientais é mais presente nas empresas daquela cidade, torna-se uma questão de saúde pública. Infelizmente, em Minas Gerais, tem casos de mineradoras que ficaram conhecidas pelo risco da silicose, que é o que é uma doença ocupacional, no qual uma cidade, em Minas Gerais, as mulheres ficavam viúvas muito novas. Por quê? Por causa de acidente de trabalho e principalmente por causa de doença ocupacional, no caso da silicose. Então, o higienista ocupacional ele tem que ter uma noção de saúde pública.
E para poder ter essa noção de saúde pública, ele vai utilizar essa outra área aqui, que é a área da epidemiologia. O higienista ocupacional ele tem que saber o que é uma pandemia, o que é uma endemia, o que é uma epidemia, porque a partir do conhecimento desses conceitos, isso vai facilitar o trabalho dele, que é a parte de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle desses agentes que podem causar doenças nos trabalhadores. E para terminar, apenas essa explanação, ela continua, não são apenas essas áreas, tem outras áreas, eu apenas peguei as mais importantes e, por incrível que pareça, você acredite ou não, a higiene ocupacional ela tem uma área, tem uma interação com a área de psicologia. Tanto a psicologia que vai ter a ver também com a toxicologia, porque alguns desses agentes químicos, quando eles estão presentes no ambiente de trabalho, em concentrações acima do permitido, pode causar alteração comportamental nas pessoas. Inclusive, alguns agentes podem causar dependência química, que vai estar ligada à questão psicológica também.